Olá pessoas, aqui é Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero mostrar esse livro aqui, fofo, lindo, belíssimo. Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil, de Duda Porto de Souza e Ariane Carraro. Então, esse livro aqui, ele vai falar de várias mulheres do Brasil especificamente, que fizeram história e que de alguma forma também foram silenciadas e apagadas, né? E aí nesse dia das mulheres costumamos fazer iluminado. Costumamos fazer algumas reflexões sobre o assunto, sobre a profundidade deste assunto, mulheres. Além de indicar este livro, que é bem legal, eu também estou querendo fazer uma coisinha aqui, para deixar registrado, né? Aqui, linha do tempo, a vida das mulheres no Brasil. Deixar registrado algumas datas importantes e específicas que aconteceram na história do Brasil, né? Então, é um esqueminha bem importante, eu acho justo. Da linha do tempo, tá? Vou ler. Século XVI. Quase não há casamentos convencionais no Brasil. Os casais vivem em concubinato, amaziados ou em uma variação destas formas. Crianças não são criadas apenas pelas mães. A rede materna envolve tias, avós, vizinhas, amigas, ou seja, mulheres. Aí tem uma data específica aqui, 1726, é intitulada a primeira roda dos expostos brasileiros em Salvador, em um cilindro de madeira giratória que conecta o interior e o exterior da Santa Casa de Misericórdia. Bebês rejeitados são entregues para doação, geralmente por mães solteiras e mulheres que tinham gestações indesejadas ou filhos ilegítimos, para evitar escândalos e exclusão social, e também por aquelas que não tinham condições de criá-los ou queriam livrá-los da escravidão. 1808. A chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro muda os costumes. As mulheres passam a ser mais vistas nos teatros, nas ruas e em eventos sociais. As da elite precisam ser mais refinadas e começam a receber alguma educação para recepcionar melhor os convidados conversando, cantando ou tocando um instrumento. Geralmente era um piano. Aqueles pianos de armário, né? de canto de parede. Aí um salto, 1827. Uma lei imperial autoriza as meninas a frequentar as escolas. Século XVII. A virgindade não é obrigatória. Pelo contrário, muitas vezes a mulher precisa provar que pode gerar filhos para que o compromisso seja assumido. Século XIX. As meninas... Um salto aqui, né? As meninas se casam por volta dos 13 anos. As crianças, né, se casam. 1822. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1830, os Códigos Penais de 1830 e 1890 e a consolidação das leis penais de 1932 pune a mulher adúltera com a 3 anos de prisão, enquanto o marido só é punido se sustentar uma concubina. 1850. Aprovação de Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro, proibindo o tráfico atlântico de escravos. Sua manutenção coloca o Brasil entre as nações não civilizadas, entre aspas. 1871. A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro, determina que filhos de escravas nascidos a partir dessa data seriam livres. 1879. A legislação brasileira autoriza as mulheres a frequentar a universidade,
Antes, elas só podiam se graduar fora do país. Ou seja, quem podia se graduar fora do país? Mulheres que tinham condições financeiras, famílias que tinham situação econômica privilegiada. Aí, em 1885, Chiquinha Gonzaga se torna a primeira maestrina no Brasil. 1888, Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Como ela assina a Lei Áurea? Com muita luta das pessoas negras escravizadas. Meados do século, começam a surgir diversos jornais editados por mulheres e para mulheres, como o Jornal das Senhoras, de 1852, que seria seguido por Belo Sexo, 1862, Sexo Feminino, 1873, século XIX, né? Quando começa mesmo a ebulição, assim, todas as movimentações em relação às mulheres. Meados do século XVIII, melhor dizendo, início do século XIX. Aí, 1873, O Domingo. 1874, O Eco das Damas. 1879. Aí, em 1872, primeiro recenseamento geral do Brasil. Primeiro recenseamento. Indicando que as mulheres representam 76% dos operários nas fábricas. Em 1950, seriam apenas 20%. Olha só. Como é uma luta aqui, cheio de altos e baixos. Você acha que conquistou uma coisa, daqui a pouco tiram de você. A gente está vivenciando isso agora no século XXI, de novo. Né? Estão querendo tirar direitos que nós demoramos um século para conseguir, né? Só um parêntese aqui, voltando à leitura. Em 1950, seriam apenas 20%, reflexo de um novo modelo de família, em que elas passaram a ser relegadas ao lar e aos cuidados dos filhos. Anos de 1880. O movimento abolicionista ganha força. Algumas brasileiras arrecadam fundos para escravos libertos, como Chiquinha Gonzaga, a maestrina, que também enfrentou muitos problemas em sua vida pessoal e profissional, né? Mas voltando para a leitura. Fala de Chiquinha Gonzaga sempre me estimula a falar mais e mais e mais e mais. Então, é isso. Chiquinha Gonzaga também era uma abolicionista. Que trabalhava pelo fim da escravidão. Em 1887, Rita Lobato Velho é a primeira mulher a se graduar médica no Brasil. Em 1889, 15 de novembro do Rio de Janeiro, é proclamada a República no Brasil. Uma série de reformas tem início, mas a Constituição que se segue de 1891 não faz avanço para as mulheres, não traz nenhum avanço para as mulheres, ou seja, em relação às mulheres, continua a mesma coisa. 1916, já início do século XX, né? O Código Civil considera a mulher casada civilmente incapaz. Exemplo de crianças, índios e alienados. Então, botar tudo no mesmo pacote, né? Crianças, índios, entre aspas, e alienados. E as mulheres, né? Incapazes. São pessoas incapazes. Ela não pode trabalhar fora sem autorização do marido. Tá? Tem que ter autorização do marido, papelzinho. Não pode trabalhar fora, não pode aceitar heranças, não pode administrar bens, não pode votar e nem se envolver com política. O homem pode anular o casamento se ela não for virgem. E as filhas podem ser deserdadas caso sejam desonestas. Ele também institui o desquite semelhante à separação, mas proibindo o novo casamento. Aí, em 1922, a bióloga feminista Berta Lutz funda a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino,
que tem como principal bandeira a luta pelo sufrágio feminino. Em 1928, Alzira Soriano é eleita a primeira prefeita do país, assumindo o município de Lages, aqui no Rio Grande do Norte. Primeira prefeita do país é daqui do Rio Grande do Norte. Em 1910, a professora Leolinda Daltro funda o Partido Republicano Feminino. Em 1921, primeira partida de futebol só com mulheres no país, na capital paulista. 1921. Em 1927, o Rio Grande do Norte permite a candidatura e o voto feminino pela primeira vez. Celina Guimarães Viana é a primeira eleitora do país e da América Latina. Também é daqui do Rio Grande do Norte. 1932. Que besteira, né? Mas enfim, eu fico feliz. Pra quem não tem nada, quando vê um prato de arroz e feijão, fica feliz. 1932, as brasileiras finalmente podem votar, antes de francesas e italianas. Olha as duas maravilhosas que fizeram essa pesquisa. Esse livro aqui é muito legal, gente. Muito, muito. É a Duda Porto e a Ariane Cararo. Olha o nome do livro. Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Então, elas escolheram algumas mulheres, né? E escreveram sobre elas aqui. É bem importante esse livro. Se puderem adquirir, eu recomendo muito. Continuando a leitura. 1934, Carlota Pereira de Queiroz é a primeira mulher eleita deputada federal. Aí, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, surge a Organização Feminina Auxiliar de Guerra, com telefonistas, secretárias, enfermeiras e datiloscopistas, etc. São enviadas 73 enfermeiras para a Europa. As estudantes devem assistir às aulas de economia doméstica, conforme a Lei Orgânica do Ensino Secundário. Aí, em 1955, surge a primeira corporação da Polícia Feminina em São Paulo. Gente, isso aqui não faz nem 100 anos. Preste atenção como isso na história é ontem. É muito recente. Algumas dessas conquistas, né? 1962, o Estatuto 62. O Estatuto da Mulher Casada, quer dizer, uma coisa bem específica, da mulher casada, dá a elas o mesmo poder na educação dos filhos, mas, se houver divergência, vale a opinião do marido. O Brasil passa a vender a pílula anticoncepcional que revoluciona a vida sexual feminina. 62. Minha nossa. Em 61, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, iguala os cursos de grau médio. Assim, as mulheres que fazem magistério podem disputar vaga no ensino superior. Aí, em 1941, voltar aqui uns pontos que eu esqueci. Um decreto de Getúlio Vargas proíbe que as mulheres pratiquem desportos incompatíveis com a condição de sua natureza. Essa conversa de natureza feminina, você já sai correndo, viu? Os Red Pill adoram esse discurso. Sim, aí Getúlio Vargas, né? Proíbe as mulheres de fazerem coisas que não fazem parte de sua natureza feminina. Vigorando até 1970. Isso incluía qualquer tipo de luta, futebol, polo aquático, beisebol, essas coisas aí. E esportes. Minha nossa. Incrível. Em 1943, a mulher casada pode trabalhar fora de casa sem pedir autorização ao marido. 43, faz nem 100 anos. 43.
segundo a consolidação das leis trabalhistas. Mas, se ele achar que isso prejudica a família ou as condições peculiares da mulher, o contrato pode ser rescindido. Tá bom? A Constituição proíbe diferenças salariais por discriminação de sexo, idade, nacionalidade e estado civil. Proíbe, mas né? O que adianta essa proibição, se até hoje continua acontecendo? Né? Essas diferenças salariais. A pessoa tem o mesmo cargo de um homem, mas sempre o valor é menor que ela recebe. O valor do salário. 1970, adotar o sobrenome do marido não é mais obrigatório pela lei dos registros públicos. A rosa começa a ser associada às meninas e o azul aos meninos. 1970. Em 1976. O assassinato de Angela Diniz pelo empresário Doca Street muda a forma como os crimes passionais contra as mulheres são encaradas e desencadeia a campanha nacional Quem Ama Não Mata, no início da década de 1980. As mulheres passam a ser aceitas nas forças armadas, Marinha, Força Aérea e Exército. Na Marinha, em 80, na Força Aérea, em 82 e no Exército, em 92. 1988. A Constituição retira a definição de família, a obrigatoriedade do casamento e reconhece a igualdade de homens e mulheres na União, mas essa mudança só seria incorporada 14 anos depois, com o Código Civil. Ela também institui a licença maternidade de 120 dias e reconhece a união estável entre homem e mulher. 1996, Nélida Pinhon é a primeira mulher a assumir a presidência da Academia Brasileira de Letras. 1996. A lei do planejamento familiar permite a laqueadura como forma de esterilização. A pílula do dia seguinte é regulamentada pelo SUS. 96. Em 1977, o divórcio é permitido por lei. A escritora Raquel de Queiroz é a primeira mulher a ocupar a cadeira na Academia Brasileira de Letras. 76, a primeira cadeira, Academia Brasileira de Letras, e em 96, a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Vou dizer de novo. 1977, a primeira mulher a ocupar a cadeira só, na Academia Brasileira de Letras, a Raquel de Queiroz. Aí, em 1996, Nélida Pinhon é a primeira mulher a assumir a presidência da Academia Brasileira de Letras. 1985 é criado o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, ligado ao Ministério da Justiça para combater a discriminação de gênero. Começa a funcionar a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher em São Paulo, 1985. 1995 é instituído o sistema de cotas na legislação eleitoral, obrigando os partidos a terem 20% de mulheres nas chapas. Em 2009, o índice passa a 30%. Em 2000, Ellen Grace é a primeira mulher a ingressar no Supremo Tribunal Federal, no ano de 2000. No ano de 2000, uma mulher ingressa no STF. No ano de 2000. A gente está em 2025, só fazem 25 anos. E olha que a gente está falando de uma mulher que vem de uma classe social privilegiada. Porque as pessoas que estão no STF, a gente sabe, né? São pessoas que são herdeiras de um sobrenome, de alguém, blá, 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 blá. Vou nem entrar aí. 2002. O Código Civil retira a perda da virgindade como justificativa para anulação do casamento. Em 2002... É, porque os homens podiam dizer, minha mulher não era virgem, quero anular o casamento. Tá bom? Então, 2002, o Código Civil retira a perda da virgindade como justificativa para anular o casamento, perda da herança para filhas.
Também abre a possibilidade de o marido adotar o sobrenome da mulher. Conhece alguém que já fez isso? Eu não conheço ninguém, na minha vida inteira. Eu conheço mulheres colocando nome de homens, né? Sobrenome de homens, mas ao contrário, eu nunca vi na minha vida. 2003, é criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que elabora os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres, 2004-2008. 2005, o adultério deixa de ser crime no Brasil. O adultério era crime. Quem você acha que era presa ou tinha algum tipo de punição em relação ao adultério? Só as mulheres, né? 2006, a Lei Maria da Penha cria mecanismos para aumentar o rigor na punição da violência doméstica. Maria da Penha é uma mulher que sofreu violências em cima de violências. Por isso a lei leva o nome dela. E ela lutou muito para que isso fosse reconhecido. Então, por isso leva o nome dela. 2008. O programa Empresa Cidadã permite prorrogar a licença maternidade para 180 dias. 2010. O Brasil elege sua primeira presidenta, Dilma Rousseff. A média de filhos por brasileira é de 1,9. Esse número fica abaixo da média de 2,1, considerada mínima para repor a população. Nas décadas de 60 e 70, o padrão era de 5 a 6 filhos, né? 2011, o Supremo Tribunal Federal autoriza a união civil entre casais do mesmo sexo. 2012, é permitido o aborto de fetos anencéfalos sem cérebro pelo Supremo Tribunal Federal. 2012. Aí 2015, é aprovada a lei do feminicídio, incluindo esse tipo de morte como homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos e crime hediondo. Hoje já aumentou, né? Hoje é mais... Atualmente, não é mais 12 a 30 anos, é até 40 anos. Vou nem comentar. 2016. O decreto de número 8727, de 28 de abril, reconhece o direito das pessoas travestis e transexuais usarem nome social e serem reconhecidas por ele por todos os órgãos de administração federal, inclusive em documentos oficiais. Aí, ela para por aqui, elas param por aqui, em 2016, né? Então, este é o livro, esta é a indicação, e aqui elas vão falar de várias mulheres, eu vou só dar uma pincelada rapidamente aqui. Aí tem Madalena Caramuru, Dandara, Bárbara de Alencar, Hipólita Jacinta, Maria Quitéria, Maria Filipa, Nisa Floresta, Ana Nery, Anita Garibaldi, Maria Firmina, Princesa Isabel, Chiquinha Gonzaga, Naide Tefé, Georgina Albuquerque, Anita Mafaldi, Berta Lutz, Antonieta de Barros, Carmen Portinho, Nise da Silveira, Pagu, Ada Rogato, Carolina Maria de Jesus, Maria Lenk, Dorina Nopio, Cacilda Becker, Tony Vonelara, Zuzu Angel, Josefa Paulino, Liedig Zilda Arns, Margarida Maria Alves, Leila Diniz, Dinalva Oliveira Teixeira, Marinalva Dantas, Sônia Guajajara, Indiara Siqueira, Jamila Ribeiro, Marta Vieira. Aí tem A Brasileiradas, Felipa de Souza, Olga Benário Prestes, Carmen Miranda, Lina Bobardi, Dorothy Stent. Então é isso, gente. Tava só dando uma voltinha aqui com vocês neste livro. De novo, mostrar a foto das escritoras maravilhosas. Para vocês, mais uma vez, este livro legal. Eu gostei muito dessa linha do tempo que elas fizeram, porque dá pra gente ter uma base, uma noção da luta das mulheres, né? E pensando no Dia das Mulheres de hoje, por isto mesmo, estou aqui indicando este livro bem legal. Principalmente no que diz respeito aos direitos das mulheres, que tá toda hora assim, ó, caída, subindo. Então a luta é contínua, a luta é contínua. A gente não pode relaxar, porque tudo que a gente passou 100 anos, umas e outras, e com uma canetada, pode nos fazer perder direitos que demoramos muito a conquistá-los. Tá bom?
Lembrando, só gostaria de lembrar que as mulheres são seres humanos. Tchau!